Vamos orar, meus irmãos, para a gente começar. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome, ó Deus, acima de todos os nomes. Não há outro Deus como o Senhor. Nós podemos afirmar isso, Deus, porque nós o conhecemos. O Senhor se revelou a nós, ó Deus, e nós cremos pela ação do Espírito, Deus, e confessamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Obrigado, meu Deus, então nós estamos aqui para adorar o Senhor. Recebe, Deus, nossa adoração, instrui-nos nessa noite, Deus, ouve as nossas orações, trabalha, Deus, nossos corações também. Agora, Deus, nos guarde nesse tempo, alguns lugares como nós aqui frio, outros mais quente, em alguns lugares, ó Deus, terremotos, assim, ó Deus, é o mundo. E nós, ó Deus, rogamos as misericórdias do Senhor sobre nós, cuide de nós, ó Deus, nos dê sempre ânimo para andar na tua presença, nos teus caminhos, para adorá-lo, servi-lo, cantar ao Senhor, Pai, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Muito obrigado, meu Deus, bendito seja o teu nome. Fique conosco, Pai, em todo esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o Credo Apostólico. Ele tem um pouco a ver, que eu acho, com o que nós vamos falando essa noite. Se a gente pensar bem, o Credo Apostólico, você vai encontrar parte dele em Efésios capítulo 4, versos 5 e 6. Ali parte dele porque falam só batismo, só espírito, mas o credo apostólico ele não é só isso. O credo apostólico ele surgiu, alguns dizem, por volta do ano 150 até 180 depois de Cristo, muito próximo dos apóstolos, muito próximo de João, que morreu próximo do ano 100. E alguns dizem que o credo apostólico ele teve origem até antes disso, talvez para o ano 60, 70. Outros dizem, inclusive, que cada apóstolo escreveu uma parte do credo. Não achamos isso, não tem nada que comprove. É mais fácil olharmos para o credo apostólico primeiro, como talvez uma das confissões de fé, fora a palavra de Deus, mais antiga que possa existir. E dizem que ele foi escrito porque, na verdade, é uma confissão de fé e ali tem as doutrinas básicas da fé que os cristãos precisavam decorar, aprender na sua profissão de fé para serem batizados, para serem inseridos no culto. Então, era um resumo. Então, eu vou ler ele, que ele fala da soberania de Deus e da Trindade. Então, ele diz assim, ó, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, ou católica, ou universal, ou cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, cremos, né, ele fala isso, cremos na ressurreição da carne e a vida eterna. Uma confissão maravilhosa, né? Ela é puramente bíblica. Muitas pessoas pensam que isso aqui é tipo uma ladainha católica, que se lê. Não, isso aí não é um domínio católico, no sentido de igreja, não. É uma confissão de fé cristã, bem do começo do século. Né? Aqui nós fazemos confissão de fé, profissão de fé e confissão de fé. Sempre peço para quem vai batizar, faça a sua confissão de fé. O que você crê? Escreve algumas coisas sobre isso, né? É muito bom. Meus irmãos, Êxodo 27 nos responde a pergunta do nosso livro, né, 53. Qual é o terceiro mandamento? Êxodo 20, verso 7. Qual é o terceiro mandamento? E a resposta, o terceiro mandamento é, verso Êxodo 27. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
Fiz aqui de uma forma como tenho feito quase que sempre, né? Devocional, mas tentando trazer para nós algumas orientações sobre a guarda, né, desse terceiro mandamento, que é não tomar o nome do Senhor em vão. Obviamente que ele, além de não tomar o nome do Senhor em vão, há uma implicação se isso acontecer. Ele diz, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Ele precisa tomar cuidado com isso, porque os 10 mandamentos, nós já falamos aqui, eles não foram consumidos, né, com o tempo, eles não se perderam, não. Eles estão aí presentes. A palavra de Deus continua, são mandamentos morais de Deus para nós, e eles permanecem. Bom, nós temos caminhado, meus irmãos, nos 10 mandamentos, nessa parte, né, dessas devocionais, depois nós vamos sair disso também. A gente já viu os 2 primeiros, não terás outros deuses diante de mim, né, Deus falando, e o outro, não farás para ti imagens de escultura, é o segundo. Agora estamos entrando nesse terceiro mandamento, e mandamentos, eles são ordens de Deus para o nosso bem-estar espiritual. Quando a gente diz espiritual, mas é muito amplo, tá? Porque a gente costuma falar assim, o bem-estar moral, ok, bem-estar físico, bem-estar material, né? Bem-estar social, bem-estar espiritual. Não, o bem-estar espiritual precisa englobar todas essas coisas. Não há uma distinção, né? Se eu estou emocionalmente abalado, pode ser que eu esteja abalado emocionalmente. Meu espírito precisa estar bem, meu espírito. Esse é o meu relacionamento com Deus. O grande problema que as pessoas fazem é a confusão, e é um problema sério, porque é um problema até doutrinário, elas transferem seus sentimentos, seus problemas, ou as suas dores que seja até uma enfermidade, para o espiritual, no sentido, faz uma distinção, faz duas caixas, ou 3 ou 4, e separa. Olha, meu corpo pode estar bem, mas meu corpo, ele está dentro do reino de Deus também. Todo o meu corpo, todo o meu ser e as minhas vontades, elas não se separam. Tá bom? Então, vamos lá. Então, é para o nosso bem-estar espiritual, nosso bem-estar como ser humano, né? E também, meus irmãos, um relacionamento saudável com Deus e com os demais seres criados por Deus. É um mandamento de Deus para isso. São princípios morais, eles são dados pelo Senhor e eles permanecem como regras para a nossa adoração e fidelidade àquele que nos criou e ele também nos supre. O mandamento tem esse propósito. Há um Criador e há uma forma de adorá-lo e de servi-lo e de nos conduzirmos. Olhe para os 10 mandamentos, você vê uma porção de coisa ali. Então, na sua adoração vertical, no sentido vertical, você vai olhar para o Deus e ele pede como quer ser adorado. Tá? E se você olhar os 10 mandamentos, quando eles voltam para as pessoas, você vai enxergar ali como você deve se relacionar como cristão. No caso, como filho de Deus, neste mundo. Não adulterar, não cobiçar, não matar. Está dentro de todo um contexto maior de um servo, como um servo de Deus deve viver. Ele tem a quem adorar e tem como viver. Isso é importante a gente pensar. Agora, quando ele está falando não tomar o nome de Deus em vão, porque o nome, meus irmãos, de uma pessoa, de alguém, é muito representativo. O nome é importante, não é assim que a gente lida? Nós nos conhecemos pelo nosso nome. Pode ter até um apelido, não tem problema, mas identifica aquela pessoa. Mas ela tem um nome, e ela tem que seja um apelido, mas que a identifica, que a gente chama, pode usar como nome. A gente sabe que o CPF ele é um número e ele vai nos identificar legalmente diante das instituições legais, dos documentos, né, documentais. Mas o nosso nome é aquele que vai sempre nos identificar diante dos outros. Ninguém me conhece pelo meu CPF, né, porque no Exército tinha um número pequeno, no máximo era 4 números, eu era 686. E ai de mim se não respondesse quando o comandante gritasse soldado 686, né?
rapidinho eu tinha que ouvir onde eu estivesse, correr para perto dele para estar sentido, né? Mas não é assim, nós somos conhecidos e nos reconhecemos pelo nosso nome. A gente olhar para a Bíblia, o nome para o judeu, ele tinha muito significado. E ele apontava como era a vida daquele que normalmente tinha aquele nome. O nome como que se dava para a pessoa o que ele seria. Né? Vai tentar entender isso hoje, né? Mas era assim. Mas a ideia também de um nome, o grande significado que o nome tem. Quando você olha para o próprio Senhor Jesus, quando ele ia ser concebido, foi anunciado, já foi dado o nome. E ele será chamado Jesus, que significa, lá no texto diz, Salvador. E ele foi o Salvador. Se pensar em Josué, que é o nome, mesmo nome, né, Jesus, lá no Antigo Testamento, Josué era olhado como esse Salvador, no sentido de que ele libertou o povo, né? Claro que ele conduziu o povo, mas o nome de Josué vai significar esse libertador das pessoas. Então, quando nós também nos apresentamos a alguém, nós usamos nosso nome. E se apresentar e usar o nome, e dar o seu nome para alguém, isso implica em relacionamento. Porque a proximidade, a amizade, nós somos seres relacionais. E Deus nos dá nome e nos trata dessa forma, porque Deus se relaciona também conosco e Ele tem um nome. Deus revelou a nós com uma porção de nome, mas os judeus o chamam pelo nome próprio, que é Yahvé. Para nós usamos Jeová, mas Yahvé. Essa traz a ideia de alguém, Yahvé, não tem um significado. Qual o significado que define de fato Yahvé? Vai ter muita coisa. Porque a ideia de Yahvé é de alguém que é autoexistente. Isso a gente vai ver quando ele conversa com Moisés. É alguém que é antes de tudo, que não foi criado, que criou todas as coisas. O nome Yahvé ele vai trazer essa gama, né, de sentido, mas sempre de grandeza, de tamanho, de duração, né, de eternidade. Moisés ele indagou a Deus sobre o seu nome. Qual é o seu nome, né, para eu falar para os judeus? Porque os israelitas iam perguntar para ele: quem é que te mandou? Que Deus é esse? Né? Então ele pergunta qual é o nome. E Deus vai responder que eles deveriam chamá-lo e eternamente de eu sou o que sou. Ali em Êxodo 3, 14 e 15. Eu sou o que sou. Para nós diz muita coisa. Se você olhar a expressão, não. Mas quando você olha para a Bíblia, porque Deus está querendo dizer, tem todo sentido. E é esse mesmo sentido da autoexistência. Do que existe antes de todas as coisas, do que fez todas as coisas, daquele que é eterno, do único Deus. Então, vocês percebem que não dá para você definir Deus com apenas uma palavra, né? Os outros nomes, há outros nomes que dão muito nome de igreja também, né? Você pode andar por aí que você vai ver Jeová Jireh. Então você vai encontrar os nomes por aí, Jeová Jireh. Às vezes as pessoas, a gente olha para uma igreja e nem sabe o que significa isso. Né? Mas é bem conhecido. Adonai é meu Senhor e Jireh é provedor. Assim tem outros nomes. Tem sentido, tá? Porque Deus é tudo isso. O nome de Deus tem o significado daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz. Então esse é o nosso Senhor. Mas o que nós precisamos trazer na mente é que os nomes pelos quais Deus se apresenta comunica, então, o sentido de quem é o nosso Deus. Ele é Senhor, por exemplo, Ele é eterno, Ele é justo, Ele é santo. E assim você tem uma série de atributos. Ele é misericordioso, compassivo, Ele é salvador, Ele é perfeito. Os nomes de Deus vai mostrar quem é esse Deus. Toda vez que a gente olha os nomes de Deus, o sentido é esse para nós. Sempre tem um sentido assim. Então, por isso o nome ele é muito representativo. Quando Deus revela seu nome para nós, Ele deseja relacionar então conosco, e nossa resposta
para Deus, diante do Senhor e de seu nome, que falamos o seu nome reverentemente e com honra, ou é que falemos, né, que é a melhor expressão, com reverência e com honra muito especial. E é diferente dos nossos nomes. Nós respeitamos o nome das pessoas, as tratamos com cuidado, né? Mas o nome de Deus, nosso Deus, ele é especial, é diferente. Porque Deus, quando Ele dá o seu nome para nós, Ele deseja que nós nos relacionemos com Ele. Nós procuremos relacionar numa forma de adoração. Então, quem nós adoramos? Nós adoramos eu sou o que sou. Nós adoramos o Deus, Criador do céu e da terra. E glorificar a Deus, então, porque nós sabemos quem Ele é, conhecemos Ele pelo nome, passa a ser a finalidade principal para a qual nós fomos criados. Para que nós fomos criados? O pessoal pode dar 1000 respostas. Fomos criados para adorar, glorificar o nosso Deus. Daí o Salmo 113, nos versos 1 a 4, ele expressa essa resposta nossa diante de Deus na forma de adoração. Ele diz assim, ó, aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que ele se põe, louvado seja o nome do Senhor. E ele finaliza, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Então, o Deus, ele tem o nome, e ele tem sentido, mas nós, se ele se relaciona conosco, para na nossa resposta, nós nos relacionarmos com ele num sentido, num aspecto de adoração. O nome do Senhor é um nome importante. Então a gente é obrigado, né, a lembrar da Xuxa, né? De cara lá de cima. Assim, que palavra infeliz, eu vou dizer melhor, né? Quando ela pode se arrepender de tudo isso. Mas palavras infelizes, não foi só ela, muitos. Pessoas de mídia, né, fazem isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, ao ensinar sobre a oração, ele deixou como princípio, né, nesse ensino, de que nós deveríamos principiar glorificando a Deus na nossa oração. Porque ele fala, quando orem dessa forma, né? E ele vai falar assim, ó, santificado seja o teu nome. Ele vem bem antes de qualquer repetição. Lucas tem isso, lá em Lucas 11, e Mateus ali no Sermão do Monte também. A forma de honrar reverentemente o nome de Deus se percebe na obediência ao que ele determina para nós na sua palavra. Então nós estamos falando de honrar a Deus e glorificar, porque o mandamento chama atenção para não tomar o nome de Deus em vão. Então nós precisamos aprender a honrar e glorificar o nome de Deus. Por isso que nós estamos trabalhando essas questões, como nós devemos então nos proceder. Lembremos ainda que a palavra é dele, e sermos fiéis a ele é mostrarmos então reverência a ele e a sua palavra. Né? Em muitos textos, Deus destaca a sua palavra como fonte de vida e paz, libertação e verdadeira alegria. Leia o Salmo 119, por exemplo, que nós vamos encontrar muito disso. Honramos a Deus ainda quando somos cuidados nas ordenanças que Ele nos dá. E ordenanças que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, especificamente a igreja, no Novo Testamento. Ceia, batismo, cuidado. E até nós podemos pensar em liturgia de culto também, por que não? Nós estamos falando de honrar a Deus. Né? Como nós honramos? Honramos a Deus também quando cuidamos daquilo que Ele criou. Cuidamos de sua criação.
Permite, então, isso, que olhemos para Deus como Criador e o Deus que provê todas as coisas. Mas, acima de tudo, Ele é o nosso Senhor, Ele é soberano. Mas, por outro lado, ao tomar o nome do Senhor em vão, isso pode se dar de diversas maneiras desrespeitosas. Aqui não define uma coisa só, uma forma só, como se desonra ou toma o nome de Deus em vão. Ali em Levítico 24, 10 a 16, a gente temos ali um exemplo de blasfêmia contra Deus. Alguém blasfemou e essa pessoa foi levada diante da liderança dos sacerdotes, tomaram a decisão lá e ele foi apedrejado. Porque lá diz mesmo que ele blasfemou contra Deus. Que coisa séria, né? O Deus do céu está presenciando isso e alguém, né, nós nos nossos dias que somos muito, ai, tadinho, né? Claro que é ruim. Mas, meus irmãos, imaginem como será para todos aqueles que não creram em Jesus, que, pelo contrário, eles debocham do nome de Deus, do cristianismo, eles pervertem. Como será a eternidade? Será terrível. Terrível, terrível, terrível. Então, aquilo ali, ele foi levado e as pessoas, eles foram apedrejados por decisão sacerdotal e também serviu de exemplo. Atos, a gente vê acontecimentos semelhantes, algumas disciplinas aplicadas, não só em Atos, mas alguma disciplina aplicada, a igreja continua crescendo. Alguma disciplina foi inclusive morte. Ananias e Safira foi um exemplo. Né? Ali é desonrar a Deus quando você mente, quando se faz alguma coisa no nome de Deus. Quando ouvimos alguém dizer que não existe, que Deus não existe porque deixou de atendê-lo, possivelmente, né, em algo bem específico, isso é inutilizar o nome de Deus ou utilizá-lo vagamente, de forma vazia. Tratá-lo como sem propósito e sem valor. Olha que coisa interessante, né? Isso tudo, meus irmãos, nós estamos falando de um Deus. Deus não tolera e não lida com mentiras, com meias palavras, né? Deus é Deus. Outras formas é simplesmente desprezar o momento que o corpo, no caso a igreja, o corpo de Cristo, separa para cultuar ao Senhor. Eu estou falando desprezar. Né? Aí seja por ausência intencional ou mesmo dentro do culto, comportar-se como se Deus não estivesse presente. Já pararam para pensar nisso? Eu nem gosto muito de movimentar, eu peço a Deus que não me permita movimentar em tempo de oração. Porque o culto todo é para Deus, né? E a oração, a gente está falando com o Senhor. Eu sei que é difícil, porque há movimentos que são necessários. Né? Mas eu estou falando assim, do cuidado, porque a gente fala todo o tempo, o culto é para Deus, né? O culto é para Deus. Como nós fazemos o culto? Realizamos o culto para Deus. Claro, eu acho que aqui eu consideraria mais movimentações, falas desnecessárias, fora de contexto. Né? Às vezes está se pregando, está cultuando a Deus, está tendo conversas paralelas. Isso não faz sentido, meus irmãos, porque parece então que não há um consenso de que existe um Deus que está presenciando o culto. Né? É mais fácil as pessoas julgarem o pastor, pastor né, também vou te falar uma coisa, né? Do que compreender às vezes essas coisas tão simples. Que não é o pastor, que não são vocês, que é o Deus que nós viemos cultuar. Se nós viemos cultuar a Ele toda a referência. Fazemos uso vão do nome de Deus quando praticamos uma religiosidade aparente, apenas externa, sem considerar o que Deus faz a partir do nosso coração. Isso acontece muito, a gente não consegue nem saber. A gente tem percepções, mas uma religião aparente. O nome de Deus se torna vão quando usamos versículos, palavra de Deus, para fora do propósito para o qual Deus a deixou para nós. Aplicar
palavra de Deus, vou aplicar. Ensinar a palavra de Deus, eu estou estudando isso aí ali em Timóteo. Os falsos mestres. Então, usar a palavra de Deus fora do seu contexto, para muitas vezes até benefício. Seja da igreja, seja do líder, enfim. Isso é usar o nome de Deus em vão. A palavra é dele. Está falando que ele falou coisa que ele não falou. Percebe como que é muito mais próximo de nós do que nós imaginamos? A ideia de usar o nome de Deus em vão. E a gente pensa isso, às vezes, numa definição só. Falar alguma coisa de Deus, a blasfêmia contra o Espírito. Não. Todas essas coisas. A gente não encontra isso aqui, quando ele fala usar o nome de Deus em vão, uma lista de coisas. O judeu tentou fazer isso. O que é usar o nome de Deus em vão? Então ele foi fazer uma lista de coisas. Não. A Bíblia tem uma porção de coisa que quando se olha para ela, ela é suficiente para nos mostrar que nós tomemos cuidado, né? Se usar o nome de Deus em vão. Até mesmo quando chamam sua própria opinião como sendo palavra vinda de Deus. Aí é diferente. Uma é distorcer. A outra é a sua opinião como palavra de Deus. Olha, Deus falou, ou Deus me falou. Aliás, eu estou usando essa expressão um pouquinho mais adiante. Expressões como, o Senhor me disse para fazer isso. Ou, Deus falou comigo. Eu ouvi esses dias uma palavra assim. Deus falou comigo. O perigo disso aqui, meus irmãos, é muito mais sentimento. A maioria das vezes é mais sentimento, coisa que eu estou sentindo, do que propriamente a palavra de Deus. É muita presunção também. Por quê, meus irmãos? Deus fala unicamente por meio da sua palavra. Qualquer revelação fora da palavra de Deus, não me venha, né? Porque não é palavra de Deus. Eu sei que está cheio de revelações assim, mas a palavra de Deus é única, é uma só. Deus se revela. Aliás, tem um texto de Jeremias, vou ler para a gente terminar. Jeremias 23, os versos 34 a 36, diz assim. Jeremias 23, 34 a 36. E se o profeta, o sacerdote ou alguém do povo disser, esta é a sentença pesada do Senhor, então castigarei aquele homem e a sua família. Assim direis cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a palavra que cada um proferir lhe servirá de sentença. Pois, olha aqui a continuidade aqui, ó. Distorceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. E é muito fácil botarem peso sobre uma acusação usando o nome de Deus. Deus vai te matar, ou Deus vai fazer isso aí. Até mesmo, meus irmãos, Deus vai te curar, tenha muito cuidado. Né? Por quê? Você tem certeza? Deus realmente mostrou isso aí? Ele te deu paz para você anunciar uma coisa dessa? Né? Orar por alguém, pedir a Deus clemência para que alguém melhore é uma coisa. Declarar, não, eu não tenho essa condição. A não ser que um dia Deus me mostrar claramente, né? Não sei. Enquanto eu não vejo isso claro na palavra de Deus, a palavra de Deus ela é certa. E Deus veio, meus irmãos, para salvar. Mais do que a gente dar ênfase no milagre da cura física. Quem é Deus? Eu estou terminando então. Bom, sabendo quem Ele é, seremos bem-aventurados, se nós o adorarmos conforme Ele deseja ser adorado. Não com criações que não representam a sua suprema vontade. E eu vou terminar com parte ruim, né? Mas é que ele termina o verso assim, porque a sentença é que Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome
em vão. Não será inocentado. Não sei como Deus lida, né, com essas coisas. Eu creio que sempre existe, a gente que não está em julgamento e colocando questão de arrependimento ou não. Creio que sim, arrependimento. Como blasfêmia, né, contra o Espírito Santo não ser perdoada, por exemplo. Mas eu creio, meus irmãos, quando chega num ponto, algumas coisas que algumas pessoas falam e elas já determinam isso na sua vida contra Deus, de tratar Deus dessa forma e às vezes enganosamente vive a vida toda assim. Ela não recebe o perdão de Deus, ela não é inocentada, ela passa a vida toda nessa condição, bem desagradável, né? O fato é que, sem querer buscar, né, pelem o ovo, a gente ter a certeza de que há várias formas de nós tomarmos esse cuidado. Não tomar o nome do Senhor em vão. Nosso Deus não é um boneco, não é alguém como nós ou qualquer pessoa. Ele é o nosso Deus, é o Senhor do céu e da terra, aquele que nos criou e que nós reverenciamos. Então, precisa tomar bastante cuidado. Talvez o mínimo que a gente possa tirar aí de lição, tirar, né? Não tomar o nome do Senhor em vão. Talvez piadinhas, eu tento, meus irmãos, tendo possível ficar longe. Piadas que envolvam o nome de Deus. Eu sempre me lembro que Deus não é como nós. Deus é Deus. Né? Antes de que ele fala assim, mas Deus... Eu já ouvi muito isso. Deus é uma pessoa alegre, uma pessoa que sempre está de bom humor. Não sei. Deus se revela na sua palavra. Ele requer obediência, temor, tremor. Eu prefiro assim. Faça como os filhos de Israel, né? Olha, fale Moisés, Senhor, conosco, mas não fale Deus, porque Deus fala tremendamente. Ele assusta. Essas coisas a gente não fala, né? Essas coisas a gente esquece. Então tomemos cuidado. Deus realmente é amor, é amoroso. Ele cuida, ele é tão amoroso que ele nos salvou, né? Ele nos supre. Mas daí até ele ser talvez considerado como qualquer um de nós, não. Irmãos, que Deus nos abençoe, nos ajude a adorar o nosso Deus.